Quando a gente fala de medicamento, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de recurso tecnológico, automaticamente a gente lembra de uma coisa muito importante chamada vacina. Há muitos anos atrás, muita gente, principalmente aqui no Brasil, morreu de varíola, poliomielite, tuberculose, tétano, sarampo, doenças que não tinham nenhum tipo de defesa, certo? Que não tinha recurso tecnológico que pudesse inibir o seu desenvolvimento e pudesse controlar a invasão dessa doença no corpo do indivíduo. Só que com os estudos, com o avanço tecnológico, com as pesquisas das ciências, com a insistência nos testes, essas doenças praticamente estão erradicadas aqui no Brasil. O que é erradicadas? Elas não existem. São pouquíssimos, se não raros, os casos desses tipos de doença aqui no Brasil. E isso acontece porque indivíduos, às vezes, não são atentos e não tomam as devidas vacinas no período correto. Por que tomar vacina no período correto? Desde o nosso nascimento até a nossa idade avançada, a nossa velhice, temos períodos para tomar vacina. E a vacina ela é tão importante, que os nossos governantes, que o governo brasileiro, ele criou não só para uma cidade, não para outra, mas para todo o Brasil. Existem campanhas de vacinação, certo? Que elas atuam em postos, convocando e convidando a população a irem nos postos tomarem determinadas vacinas. Essas vacinas são prevenção. Da mesma forma que o medicamento, ela tem o vírus, certo? De maneira enfraquecida, que entra no nosso corpo, e o nosso corpo, como tem memória, ele já cria uma defesa para que ele não se manifeste da mesma maneira, para que ele não se manifeste com a mesma força, inibindo o desenvolvimento dessa doença, ou até mesmo a evolução dela, para que não leve ninguém a óbito. Porém, não é só a vacina que previne e que defende o corpo. A gente tem outros fatores do nosso corpo, que Deus é tão perfeito que fez o corpo perfeito, que a gente tem outros fatores que nos protegem de determinadas doenças. Uma delas é a pele, pele própria. Como é que a pele vai proteger o nosso corpo de doença? O nosso corpo ele é recoberto de pele por inteiro, ó. Daqui, no couro cabeludo também tem pele. Se você chegar na sola do seu pé, você vai ver que tem pele. Nas palmas da mão tem pele. O nosso corpo é inteiramente coberto de pele. Essa pele, ela foi feita como forma de evitar que determinadas substâncias, que determinados micro-organismos negativos, que a gente pode dizer assim, micro-organismos que são causadores de doença, venham penetrar no nosso sistema imunológico. Então, a pele ela é uma forma de proteção, de inibir que esse micro-organismo entre. Tanto que se você passa a mão em algum lugar sujo, a primeira coisa que suja é a sua pele, você percebe logo, e aí lava aquele lugar. Outra coisa, a lágrima. Lágrima, exatamente. A lágrima, ela produz uma coisa chamada enzima, e enzima tem a finalidade de destruir bactérias. Por isso, quando a gente está com qualquer tipo de doença no olho, conjuntivite, qualquer probleminha que a gente tem no olho, o nosso olho automaticamente já reage, demonstrando pra gente que tem algo errado, que não tá bom e que a gente precisa cuidar. E isso é demonstrado de que forma? Através de coçar muito o olho. Quando a gente coça muito o olho, quando a gente fica com o olho vermelho, quando a gente fica com alguma irritação, mostra que existe algum micro-organismo ao redor do nosso olho querendo penetrar nele para gerar algum tipo de doença. E qual é a melhor forma? Coçou, em vez de você coçar, não coça não. Vai lá na torneira, lave sua mão e passe água corrente, lave seu olho. Se continuar a irritação, procura um médico, ele vai saber te orientar. A terceira é uma coisa que todo mundo tem nojo. Todo mundo tem nojo. A Pro também não gosta. Todo mundo tem nojo. Mas que é um fator preponderante para a proteção do nosso corpo. A tosse ou espirro. Por que tosse ou espirro? Porque quando a gente inala, que é pelo nariz, ou a gente absorve, que é pela boca, micro-organismos que está solto pelo ar, dependendo de como esteja esse micro-organismo, ele vai irritar suas vias aéreas. Que aí eu falo nariz, garganta, vai estar tudo irritado. E quando a gente irrita qualquer coisa, quando a gente tem rinite, a possibilidade é o quê? Que volte. E ele volta como? Volta através da tosse, volta através do espirro. Então, a tosse e o espirro é uma forma de você botar para fora aquele micro-organismo que está lhe incomodando, certo? Então, a gente tem aí a vacina, né? Que a gente tem campanhas de controle ao desenvolvimento da doença, e ela tem, desde o seu nascimento, a sua idade adulta. A gente tem a pele, que defende a entrada de bactérias e micro-organismos. A gente tem a lágrima, que destrói bactérias. A gente tem a tosse e o espirro, que coloca para fora. Só que a gente também tem coisas que a gente não consegue ver tão facilmente.
para o desenvolvimento dessa doença. A gente tem coisas que inibem o desenvolvimento dessas doenças que a gente não consegue ver tão facilmente, mas que todo mundo tem. Uma delas é chamada de células leucócitas. Essas células leucócitas, ela tem a função de defender o seu corpo. Como é que ela defende? Através do macrófago. O macrófago é um processo, é uma célula que ela engloba a doença. É como se fosse assim, o leucócito, o vírus entra no nosso sistema imunológico, certo? Ela entra na sua corrente sanguínea. O macrófago, que é um defensor, ele vai lá, o leucócito vai informar o macrófago vai lá e absorve aquele vírus, certo? Esse processo de absorver o vírus é chamado de fagocitose. Ou seja, o leucócito informa o macrófago que engloba o vírus e esse processo é chamado de fagocitose. Esse processo resulta em uma outra coisa que defende o seu corpo, que é a proteína de anticorpos. Então, repetindo, bora lá, pra gente não esquecer. Tem a vacina, tem a pele, tem a lágrima, tem a tosse, tem o espirro. Beleza. O que a gente não vê é o leucócitos, né, que são células de defesa do nosso sistema imunológico, que informa ao macrófago, que também são células de defesa, mas que têm a função de englobar a bactéria ou vírus, certo? No processo de fagocitose, gerando assim uma proteína chamada anticorpos. Assim o nosso corpo fica saudável e fica mais resistente a determinados micro-organismos e bactérias, evitando a proliferação de doenças. A gente é bom nisso, viu?